Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje trazendo aqui para vocês, tá, mais um vídeo aqui para ajudar vocês em termos de empresas que vocês escolhem para suas carteiras. E hoje quero trazer, na verdade, uma notícia sobre empresas, especialmente transmissoras. Vamos falar de elétrica em geral, mas quero também trazer um pouco aqui de visão para as transmissoras. Qual que é e, na verdade, o que está acontecendo, tá? Só para trazer para vocês aqui essa primeira visão, tá? A gente tem as transmissoras de energia, especialmente, muito conhecidas como aquelas empresas que são chamadas de bond proxies. O que isso significa? Que elas são muito comparáveis a títulos públicos, tá? Títulos do governo. E aí, por isso, tá? Quando a gente vê um cenário onde a gente tem um aumento de juros, normalmente começa a se sair muitas notícias, né? Muitos relatórios de analistas falando que as elétricas não estão valendo a pena, que precisariam de mais desconto, por exemplo, porque você poderia investir aquele dinheiro num título público do governo, especialmente num IPCA+, tá? Que te protege da inflação e é previsível nesse sentido. Então, bom proxy é mais ou menos essa ideia, tá? Então, quando a gente tem um cenário de alta de juros, normalmente a gente tem os analistas dizendo que as empresas de energia não estão valendo a pena. O que é importante você sempre lembrar? Qual que é a sua estratégia principal? Eu sempre falo isso, tá? Se a sua estratégia principal é receber renda através de investimento em empresas, através dos dividendos, na verdade, em momentos de juros mais altos, são quando a gente começa a ver margem de segurança mais interessante nas empresas. Claro que se você olhar para uma ótica de curto prazo, às vezes você vai falar, bom, a empresa não vai me retornar tanto no curto prazo quanto eu investi às vezes num título público, numa renda fixa, é verdade. Tá? Só que a gente está tentando aqui olhar para um cenário de mais longo prazo, um cenário onde a gente inclusive entende que os juros devem cair, enfim, que a gente deva voltar a ter uma atratividade para renda variável, até para ter novos IPOs, novos empresários vindo aqui para o Brasil, assim por diante, não vou ficar entrando muito nesse detalhe, tá? Deixa seu like aqui, se inscreva, vire membro se você quiser acessar conteúdos exclusivos, benefícios exclusivos e também, especialmente, nos vídeos exclusivos para falar de investimentos internacionais também. Testa aí, beleza? Porque você, enfim, paga R$ 20 por mês e você pode testar em qualquer momento e cancelar a qualquer momento. Antes de mostrar aqui a plataforma Investing Pro, que eu quero mostrar um negócio bastante interessante para vocês, depois, claro, vou mostrar também a minha carteira de investimento. Quero começar só falando dessa notícia aqui, tá? Isenergia, Lupar e Taesa, ou seja, as três transmissoras aqui. Juros altos devem frear o retorno de empresas de transição de energia, tá? De novo, acho que é um pouco um misto entre essa atratividade aqui que a gente tem. Então, eu também acho que, na minha opinião, de fluxo de capital. Então, muita gente deixa de investir nessas empresas. Mas, mais do que isso, são empresas, querendo ou não, que têm uma alavancagem mais elevada, até por conta do seu setor. E a gente sabe que essa alavancagem, juros mais altos, significa também uma despesa financeira um pouco maior. Então, acho que é um mix de várias coisas, e aqui os analistas dizendo que pode ser que nesse curto espaço de tempo, e aí mais uma variável além disso, né? A gente também tem as empresas passando por momentos de investimentos mais altos, pode ser aqui, de acordo com eles, que os dividendos diminuam, né? Pode ser que a gente veja menos de 10%. Na verdade, a gente já está vendo isso, especialmente aqui em Energia, mais ou menos de 8,5 a 9, a gente está vendo. Tá? A gente deve ver isso também aqui em Taesa com a sua mudança, especialmente na sua política de dividendos. E aqui com a Lupar a gente já tem visto um dividendo mais ou menos de 4, 4,5, por conta especialmente dos altos investimentos que ela tem feito. Tá? Então, não é muita novidade, né, que a gente não vai ter um dividendo de 2 dígitos desse curto prazo dessas empresas, mas é importante lembrar que os negócios estão passando por um ciclo que, assim como passam hoje, vão passar em vários outros momentos da sua história. E normalmente em ciclos de colheita, vamos colocar assim, né, que é quando as empresas não estão investindo tanto, não precisam investir tanto, elas acabam pagando dividendos maiores, tá? Foi o caso de todas essas empresas, talvez tirando a Lupar um pouco, que recentemente só que mudou sua política, mas continua investindo bastante, Taesa e Energia foram assim, tá? O que os analistas fizeram praticamente, né, cortaram um pouco aqui do preço-alvo, mesmo assim ainda com potencial, né, então eu sempre volto a dizer aqui, na plataforma Investing Pro, eu gosto de mostrar essa visualização para vocês, mas hoje quero mostrar uma nova que eu nunca mostrei. E fica aqui o convite, gente. Vocês têm aqui na descrição a oportunidade de vocês acessarem o Investing Pro, tá? E aqui o Invest Pro te ajuda com todas essas visões, cara, tem ajudado muito o meu trabalho aqui, não só na minha carteira, né, nas análises dos meus investimentos, mas também para fazer os vídeos para vocês, porque aqui a gente tem muita informação sobre os negócios que a gente está olhando, tá? Então a gente tem projeção aqui dos analistas para especialmente lucro por ação, para o ano corrente, para 2 anos seguintes. A gente tem aqui visão de saúde, de como que as empresas estão sendo classificadas, especialmente em relação ao fluxo de caixa e lucro, tá? A gente tem aqui uma visão também de como que os analistas estão olhando para a empresa, beleza? A gente tem aqui dados dos dividendos,
pagos aí por essas ações, se você quiser fazer algum tipo de projeção, tá? E lembrando, esse foi o último dividendo pago, tá? Então foi essa parcela aqui paga por ISA Energia, que foi a última parcela que caiu. A gente tem um retorno com dividendo nos últimos 12 meses. Enfim, gente, a gente tem bastante dado aqui. Olha só que interessante. A gente vê os analistas cortando aqui o preço-alvo para essas empresas, tá? Todas elas praticamente. E o que eu começo a perceber? Em algumas delas eu estou um pouco mais, talvez, otimista aqui, né? E aí, quando eu digo esse 35 aqui, que é o meu preço, se for comparar o que a notícia estou falando, foi para 30. Mas mesmo assim, ó, o Investing Pro classifica a Taesa como 35,90 como preço justo. Média dos analistas, 34,50. Então, assim, existe margem ainda, tá bom? Existe margem em todas elas, algumas mais, outras menos. Mas é unânime. Preço justo ou barato, de acordo com os analistas, beleza? Pelo menos essa aqui é um pouco da minha visão. E aí, o que a gente sempre tem que olhar? Eu volto a dizer isso para vocês, tá? A gente tem aqui uma decisão novamente sendo tomada por um motivo macroeconômico que é verdade, mas é um motivo de curto prazo. É um motivo que você está olhando um cenário não tão longínquo assim. E aí eu gosto de voltar e sempre relembrar isso para vocês. Cara, essas empresas aqui, você acha, sinceramente, que elas perderam algum tipo de fundamento? Você acha, sinceramente, que essas empresas aqui não têm capacidade de continuar gerando dividendos pra gente? Eu acho que elas conseguem. Só que eu entendo e eu tô tranquilo que hoje esse dividendo vai ser um pouco menor. Que hoje esse dividendo não vai ser de 10%. E que hoje, num curto espaço de tempo, se eu tivesse às vezes alocado o meu capital na renda fixa, eu poderia ganhar um pouquinho mais. Eu entendo isso. Só que, de novo, renda variável varia. As coisas não são em linha reta. Então tem momentos onde diminui os dividendos e tem momentos onde você aumenta. E olha só que interessante, aqui na Investing Pro também, se você vier aqui nessa aba gráficos, tá? E de novo, o link tá aqui na descrição. Primeiro link da descrição, você tem inclusive o meu cupom para te dar mais desconto ainda. Fica praticamente de graça para você acessar, tá? Testa. Sempre falo isso para vocês. O negócio é o seguinte, eu fiz esse gráfico aqui com ISA Energia, Taesa, CEMIG, Alupar e coloquei ainda, e todas essas que eu mostrei, né? Então, ISA Energia, Taesa e Alupar, e coloquei aqui também empresas relacionadas à geração ou empresas híbridas, caso de Engie, Eletrobras e a própria CEMIG também. O que eu quis mostrar aqui para vocês, tá? Eu coloquei aqui um indicador do CAGR dos dividendos, que é uma taxa anual média de como cresceu os dividendos nos últimos 3 anos. Quais são as empresas que cresceram os dividendos nos últimos 3 anos? Em média, a ISA Energia e a CEMIG, cresceu bastante. As outras, o dividendo diminuiu. Cada uma com a sua principal questão. Eletrobras, recém-privatizada, tudo mais. A Alupar, cenário forte de investimentos. Engie, idem. E a Taesa também agora passando nesses últimos tempos, deixando de ser aquela empresa que paga dividendos que saem de 10 para 12, para 13 de yield e volta para 7, volta para 8. Você entendeu? Mas isso mostra que a empresa deixou de ser atrativa? Não, muito pelo contrário. É o que eu sempre falo para vocês. A gente precisa aqui entender não só se o dividendo está crescendo ou não, mas o porquê que isso está acontecendo. É mais saudável, na minha opinião, a gente às vezes vê um gráfico como esse, né, de um CAGR negativo nos últimos 3 anos de Taesa, mas porque eu entendo que a Taesa está passando por isso para quê, gente? Porque ela precisa reter caixa hoje. Ela precisa controlar sua alavancagem. Ela precisa ter dinheiro disponível para investir e participar de novos leilões para manter a perenidade do negócio. Então a gente precisa entender isso e não precisa ficar, entre aspas, aqui, bravo nesse sentido. Você está entendendo? Aqui a gente tem várias métricas, você pode perceber, tá? Coloquei aqui as métricas de dividendos, então aqui já está meio que selecionado por isso, mas se você colocar, por exemplo, lucro por ação, você também vai conseguir entender e pegar várias e várias métricas, tá? Em relação PL, você consegue montar vários gráficos aqui, ó. Por exemplo, se a gente clicar aqui em relação PL, olha o que vai mostrar. Tudo bem que são duas coisas aqui que talvez não se conversam, você não queira ver só assim. Às vezes você quer ver o dividendo pago, por exemplo, mas olha só. Aqui a gente tem a relação PL para tentar entender qual empresa está mais atrativa e qual empresa mais cresceu o dividendo. Aí a gente toma uma outra decisão aqui. Pô, a CEMIG mais cresceu o dividendo nos últimos 3 anos e é a que está mais atrativa em relação ao PL. Claro que aqui pode estar um pouco, às vezes, distorcido por conta de um extraordinário que a gente teve de CEMIG há pouco tempo. Mas que seja, é só para você entender um pouco do que eu estou querendo mostrar aqui para você. Quando você vai tomar uma decisão de investir ou não numa empresa e quando você olha para coisas desse tipo, cuidado para não ser emocional e para sair vendendo as coisas. Porque eu acho que é isso que acaba, às vezes, fazendo com que as pessoas
se desfaçam de posições de empresas que hoje têm margem de segurança e que podem voltar a ser uma boa pagadora de dividendo. Você não precisa necessariamente ter na sua carteira, e aqui é a minha carteira, inclusive, spoiler para vocês aqui, tá? Tem duas abas que eu quero abrir. Na verdade, eu cliquei aqui sem querer, para ser bem sincero, mas agora que eu já cliquei, eu vou mostrar. Spoiler do que eu tenho montado aqui com os membros do canal dos meus investimentos internacionais. Vários aportes que eu tenho feito isso aqui de forma consistente na minha carteira internacional. Tá, tava mostrando isso aqui numa live que eu acabei de fazer, por isso que eu abri errado. Mas agora eu já vou mostrar para vocês. Spoiler, a gente está investindo também com foco em dividendos lá. Vire membro do canal. Acesse essa carteira completa. Mas agora sim, vindo na nossa carteira grande, o que você pode perceber aqui? Eu tenho deixado de fazer aportes em Taesa por um tempo. Faz tempo que eu não aporto. Mas eu continuo com a empresa. Eu entendo os desafios dela. Tá? Eu entendo que os dividendos diminuíram. Beleza? Mas eu vou me desfazer disso? Não, porque eu acredito que esses dividendos podem voltar a crescer. O que eu estou só fazendo de forma inteligente? Direcionando meus aportes. Então, estou direcionando para a Isa Energia, que hoje tem mais margem, inclusive. Se você olhar aqui, ó maiores margens. Isa Energia, 12,5. Taesa, 10. Tem mais margem. Tem um dividendo da Tacom em aberto. Tem um dividendo crescendo nos últimos 3 anos. Você entende? Então, você não precisa ficar se desfazendo. Você não precisa ficar fazendo esse giro. Basta você selecionar as boas empresas e direcionar seus aportes de forma estratégica. E aí, como que eu faço isso? Olhando para gráficos, olhando para a margem de segurança, olhando para a composição da minha carteira. Você está entendendo? Se hoje eu tivesse 50% em Isa Energia, eu não estaria comprando. Entende? Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quis mais fazer esse vídeo aqui porque eu sei que muita gente investe em elétricas e eu não gostaria de ver aqui as pessoas tomando decisões erradas no momento onde está tão oportuno para a gente comprar as empresas. Umas mais óbvias que as outras, é verdade. Mas não dá para a gente ficar querendo ganhar muito dinheiro no curto prazo. Beleza? No final do dia é isso. Tome suas decisões sempre pensando nessa questão longínqua, na sua previdência. Tá ok? Forte abraço para vocês, valeu, falou, fui.